Graça e paz. Eu gostaria de falar nesse momento de um texto que está aqui no capítulo 8 de João, de uma passagem, é que numa oportunidade Jesus estava com a multidão, até porque a quantidade de pessoas que estavam em sua volta era muito grande. E o cenário era um cenário desértico. Jesus estava, com certeza, estava ministrando a palavra àquele povo, e quando terminou de fazê-lo, eu acredito que ele observa aquele povo e ele diz o texto aqui que ele se compadece com a multidão. Ele se compadece com aquele povo, por certo, porque ele percebe que o povo estava com fome. Se tu ler o capítulo 8, vai ver que eles estavam com Jesus ali durante 3 dias. E Jesus, ele sabe que se ele despedisse aquele povo, ele percebia que muitos deles iam desfalecer pelo caminho. Porque, por certo, Jesus ele tinha entendimento que muitos de que ali estavam vieram de longe. E Jesus ele se compadece desse povo, sabe que não precisava alimentar esse povo, porque esse povo estava com ele, embora tivesse um lugar com escassez de água, estivesse próximo dele, embora com falta de pão, mas eles estavam com Jesus. O que me chama mais atenção é que Jesus, por certo, chama os discípulos e pede para que eles façam alguma coisa, né? E eles, diz uma frase aqui no capítulo 8, eu estou com dificuldade para enxergar, se eu não me engano, no verso 4, eles disseram assim, ó, na parte B do versículo: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha, quem está falando são os discípulos, homens que andavam com ele, que aprenderam com ele. E se nós lermos o capítulo 6 de Marcos, a gente vai perceber, depois que Jesus ele manifesta aquele grande poder de cessar a fúria do vento e do mar, a palavra de Deus diz no capítulo 6, no verso 52, que os seus discípulos ainda não haviam compreendido a multiplicação dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Muita gente hoje caminha com Jesus, mas caminha por vista, né? Não caminha pela fé. O que eu estou querendo dizer com isso, embora essa multidão estivesse num lugar, num ambiente desértico, embora na escassez de pão, mas eles estavam com Jesus. Jesus, eu acredito que falou, ó, aqui não há pão, mas eles estão comigo. Aqui não tem água, o ambiente é desértico, mas eles estão comigo. O que a gente aprende aí, que hoje, se nós não andarmos por fé, dificilmente vamos sobreviver. Porque a palavra de Deus ela nos garante que o justo viverá pela fé. E aqueles homens não compreenderam. E a Bíblia diz que eles, diante do povo, perceberam que havia lá uns poucos pães, uns poucos peixinhos, e de novo, pelo poder da graça, Jesus multiplica e alimenta todo aquele povo. É uma quantidade enorme de pessoas que se alimentam. O que eu entendo, e o que eu compreendo em relação a isso, que os seus discípulos andavam com ele, caminhavam com ele, mas ainda viviam com seus corações endurecidos. Hoje não é diferente. Nós precisamos andar por fé, não por vista. Embora aquele povo sabia que o ambiente era deserto, sabia que não havia pão suficiente para os alimentar e nem água para beber, mas eles sabiam que estavam com o próprio Filho de Deus, porque eles tinham fé e convicção que Jesus era Deus. Meu querido, para que nós venhamos agradar a Deus, diz a palavra de Deus que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Para que de fato nós possamos sobreviver nesse mundo caótico que está aí, nós precisamos andar por fé, não por vista. Porque dificilmente, quem não tiver esse dom da fé, sobreviverá nesse mundo. Que você possa meditar nessa palavra, meu querido, e creia que ainda diante das dificuldades, como diz a oração de Abacuque,
Tenha por certeza que você andar com Jesus diante das dificuldades, porque quebra tudo aquilo que a teologia da prosperidade diz aí. Que você possa meditar, meu querido, que andar com Jesus ainda diante das lutas é maravilhoso. Ande por fé, porque assim você vai sobreviver. Deus te abençoe rica e abundantemente. Graça e paz.